Vou revelar nesse vídeo qual foi a estratégia que eu utilizei para operar mini índice e mini dólar e conseguir passar numa mesa proprietária. Ou seja, agora eu sou um trader patrocinado por uma empresa que disponibiliza o capital para mim e eu assumo o risco operando no mercado financeiro, sem precisar colocar o meu próprio capital em risco. Então, sem enrolação, vamos direto pro gráfico. Mas antes de tudo, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa o like, porque eu tenho certeza que esse vídeo e os próximos vídeos que eu pretendo gravar e colocar aqui no canal vão te ajudar muito a melhorar a sua visão e enxergar boas oportunidades no mercado. E para quem ficar até o final desse vídeo, eu vou mostrar o relatório de performance e todas as operações que foram executadas nessa conta que fez com que eu passasse esse teste. Olhando para o meu gráfico, eu estou aqui com a plataforma da Nelogica, a Profit Chart Pro, que é a plataforma que eu utilizo para fazer as operações. Então eu vou mostrar para vocês aqui um dos dias que eu operei e qual foi o motivo das operações, para que você entenda que não é um operacional cheio de regras, um operacional que é cheio de indicadores, cheio de informações, é algo simples e tem contexto, acontece várias e várias vezes durante o dia. Então começando aqui, eu vou no gráfico de 5 minutos, eu vou marcar no dia anterior alguns pontos que eu acho interessante me posicionar. O que isso significa? Eu vou deixar regiões de interesse demarcadas no meu gráfico para que quando o preço chegar nessa região, não significa que vai chegar e eu já vou entrar numa operação, mas chegando nessa região eu vou observar o comportamento do preço, o que está acontecendo, e aí sim, a partir do comportamento do preço na região que eu estipulei, eu vou tomar uma decisão, se eu entro a favor da tendência, se eu entro contra, se eu não faço nada. Então basicamente eu vou determinar no mercado quais são os pontos que eu quero ficar posicionado. Aí você pode se perguntar, beleza, mas e se eu marcar as regiões e o mercado não chegar? Simplesmente não se posiciona. O mercado ele tem oportunidades todos os dias, várias oportunidades durante o mesmo dia. Não é necessariamente obrigatório você se posicionar o tempo todo no mercado. Se você conseguir já controlar a sua ansiedade, a se posicionar em regiões de potencial resultado, você já melhora e muito as suas operações no day trade. Mas beleza, olhando para o gráfico, eu tenho aqui no dia 12 de março essa movimentação, onde o mercado mostrou para mim regiões. O que isso significa? O mercado vinha de uma movimentação de baixa, deixando topos e fundos descendentes, fez um fundo válido. Depois disso o mercado lateralizou, né? Ficou basicamente, beleza, o que eu tenho de informação relevante para utilizar no dia seguinte? Se nesse dia eu sei que o mercado, nessa região aqui, dos 180.590, 180.600, possivelmente comprador, porque comprador parou e começou a subir, né? Subiu um pouco aqui e parou nessa região de preço. Tinha muita intenção de venda, tinha muita gente, consequentemente, se desfazendo ou operando vendido no ativo. E quando chegou numa faixa de preço interessante para o comprador, essa região aqui mostrou no gráfico que possivelmente pode ser respeitada novamente. E isso é importante para quê? Para quem opera no day trade, essas movimentações no mesmo dia, no dia seguinte ou até mesmo para o mesmo dia, servem de contexto para você se posicionar. Aí no dia seguinte, vou colocar o gráfico aqui como se ele estivesse acontecendo a movimentação, o mercado abriu acima desses topos, ou seja, ele abriu acima, jogou os preços para baixo, ficou trabalhando e depois rompeu aqui de fato, uma movimentação um pouco mais expressiva para cima. Até então eu não tinha muito o que fazer porque eu só estava de olho mesmo nessa região de baixo, também nesse cluster que tem aqui em cima, mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Vocês podem me cobrar, comenta aqui, fala sobre o cluster. Nessa região aqui, eu tinha a intenção de vender caso o preço chegasse lá e, como eu falei, o comportamento dos preços fosse interessante para fazer uma venda. O mercado não chegou, ele trabalhou ali próximo e depois desenvolveu um movimento de baixa. E beleza, chegando aqui embaixo, o que ele faz? Intenção de compra sendo identificada a partir do gráfico do dia anterior, e o mercado desenvolve uma queda praticamente em linha reta, né? Ou seja, ele fez esse movimento, o mercado saiu de uma região de preço de 182.800, quase 183 mil, chegou à região de 183 mil e desenvolveu uma queda de basicamente de 2.700 pontos em aproximadamente 2 horas, 1 hora e 45 minutos de mercado, o mercado caiu quase 3 mil pontos. É muita coisa para o índice. Me chamou a atenção e coincidiu, fez aqui exatamente um comportamento que eu esperava que fizesse no fundo do dia anterior. O mercado fechou esse primeiro candle rompendo a região, então eu não faço nada até então, só que logo em seguida o mercado devolve os preços para dentro da região do fundo do dia anterior. Esse comportamento para mim já me mostrava que, pô, peraí, o mercado vem de uma queda forte, não encontra nenhuma faixa de preço interessante para que compradores defendessem a região, o mercado continua desenvolvendo a queda, até mesmo no ajuste, né? Essa linha aqui, para quem não conhece, é o ajuste diário. Depois que ele perdeu a VWAP, que é essa linha branca, ele simplesmente atravessou a região, parou um pouco no ajuste, só que quando ele chegou abaixo desse fundo, ele encontrou uma região de demanda, ou seja, aonde compradores teriam maior interesse de se posicionar. E justamente por essa movimentação aqui, voltou para baixo, um pouco da região do fundo do dia anterior, e voltou novamente para cima, eu decidi assumir um risco de fazer uma operação de compra com critérios para sair, ou seja, eu fiz uma operação de compra, trabalhou alguns candles aqui, só que ele deu uma pancada no ajuste, ou seja, eu tinha uma operação de compra nessa região, foi no ajuste e defendeu, só que se você olhar daqui para cá, são 657 pontos. Depois de uma movimentação tão forte para baixo, eu não iria ficar segurando essa posição comprada, por mais que foi uma região bem comprada, esperando que o mercado voltasse tudo de uma vez. Então o que eu fiz? Passou ali dos 300, 400 pontos, realizei parcial, para 0 a 0, e
o mercado, depois disso, ele voltou aqui no meu preço de entrada, me tirou na proteção, e o mercado chegou a tentar novamente ganhar aqui a região do ajuste, não conseguiu, e desenvolveu a pernada baixa novamente. Essa região que antes, né, era uma região de interesse comprador, ela conseguiu demonstrar essa força aqui compradora, só que logo em seguida, após o ajuste ser testado novamente, desenvolveu a movimentação de baixa e capturou toda essa liquidez de compra que tinha aqui. Agora, utilizando esse dia para operar o próximo dia, a gente tem o mesmo conceito. Eu tenho inicialmente esse topo válido, parou nessa região, identificou uma região de oferta. No dia seguinte, eu tenho essa região como uma região de interesse. Provavelmente, quando o mercado voltasse a testar aquela região, poderia surgir uma oportunidade. O mercado só fez um movimento de baixa e desenvolveu uma pernada de alta. Só que ele deixou um presente, a gente chama de gift. O mercado vem subindo com candles cheios, né? Mas quando o mercado chegou nessa região, eu vou colocar aqui agora para vocês o indicador de volume financeiro. Eu vou mostrar para vocês como que o indicador entregou essa captura de liquidez e a possibilidade de você vender aqui. Pronto, já adicionei o indicador de volume financeiro só para vocês observarem como que o comportamento de preço e volume entrega quando uma região realmente é uma região válida. Todo esse movimento de alta, eu tive uma diminuição do volume, ou seja, era um movimento que provavelmente estava no final. E aí quando ele chega aqui em cima, o que ele faz? No candle anterior, que é essa barra aqui, um candle com deslocamento expressivo. Só que logo em seguida, dentro de um contexto vendedor, o mercado entrega esse presente, que é praticamente o mesmo volume, um pouco a menos, que o mercado não saiu do lugar. Mais uma confirmação de que essa região aqui era uma região interessante para se posicionar. Fiz a minha operação de venda assim que ele rompeu esse gift. VWAP é a região que normalmente ou eu faço parcial ou eu encerro a operação mesmo. Com 5 contratos, a gente está falando aí de 500 a 600 reais. Basicamente, esse é o operacional que eu utilizo. Não é um operacional difícil de identificar as oportunidades. Basta você ter alguns ajustes, alguns filtros, que eu também vou trazer aqui. Voltamos, é porque a bateria do meu celular aqui acabou. Para quem ficou até esse momento do vídeo, eu vou mostrar para vocês o relatório de performance e todas as operações que eu executei dentro dessa conta. Vou mostrar ali passo a passo o que foi stop, o que foi ganho e qual foi a curva de desenvolvimento dessa conta. Como prometido, está aqui o relatório. Essa é uma das páginas do relatório. Eu tenho 3 páginas. As operações nessa conta da mesa começou ali no dia 3/3 e essa é a última página do relatório, onde mostra as últimas operações realizadas no dia 13/3, que foi a última operação que eu atingi aqui o valor que eu precisava atingir para ser aprovado na mesa. Então, cerca de 10 dias operando, obviamente que não são os 10 dias, porque sábado e domingo não contam. Então, 2 semanas ali operando nessa conta. Você pode observar que eu operei com no máximo 5 contratos, né? Teve operações que eu entrei com 2 no dólar, sem muita exposição eu consegui fazer a meta. E essa é a curva de desenvolvimento da conta, onde eu comecei a operar ali no dia 3 e no dia 13 eu consegui bater a meta e ser aprovado na mesa. Vocês conseguem observar que eu tomei alguns stops no meio do caminho, mas seguindo esse padrão de pegar as operações em regiões que têm potencial de inverter o sentimento da movimentação principal, eu consegui fazer o resultado e agora ser aprovado na mesa. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.